de volta com o Band Cidade. E agora eu recebo aqui no estúdio o professor Aderson Nascimento, ele que é coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Alegria recebê-lo aqui, professor. E a gente começa falando sobre esse início de negociação, de conversa para um convênio entre o Laboratório Sismológico e a Defesa Civil, para vislumbrar ou identificar esses casos de possível vulnerabilidade de tragédia. O que é que vai ser esse trabalho, professor? Veja só, a UFRN há vários anos, a gente na sismologia trabalha com a questão de riscos sísmicos, né? Então é uma temática que eu estava atento, que eu gostava do tema, e obviamente vários outros profissionais da UFRN, vários outros grupos de pesquisa também trabalham em outras frentes dessa temática, porque é uma temática extremamente ampla. Tem o risco sísmico, o risco de desmoronamento, há quem diga até o risco econômico, tem risco, você precisa sempre avaliar. Mas o que aconteceu é que em 2015 a Defesa Civil procurou a gente para o pessoal da UFRN, especificamente o professor Vanildo da Geologia, para começar conversas de entrosamento o corpo técnico, a geologia, com o pessoal da Defesa Civil. Mais tarde eu me juntei à equipe e a gente começou a montar, digamos assim, uma estrutura um pouco maior quando eu cheguei. Foi a criação de um Centro de Estudos para Desastres, CEPED, digamos assim. Porque, por lei, o governo federal deve apoiar esses centros. Existem caminhos que isso tem que ser feito. E essas conversas começaram o semestre passado, meados do ano passado, e foram, digamos assim, os fatos atropelaram o planejamento, o episódio Brumadinho, chamou a atenção de toda essa questão de barragens. Então, assim, às vezes as pessoas até acham que medir risco é só medir o risco em barragem. Não, barragem é uma vertente que a gente quer explorar, juntamente com a Defesa Civil. Claro que esse problema, devido a toda a comoção nacional, ou internacional até, eu diria, fez com que a gente dedicasse mais tempo a elaborar uma proposta de um projeto que certamente vai vir antes da criação oficial desse centro. Tá, professor, certo? A ANA, a Agência Nacional de Água, ainda no ano passado, emitiu um relatório mostrando algumas barragens no Rio Grande do Norte que têm problemas de manutenção. Como o senhor conhece esse relatório? O que é que pode ser feito em conjunto? Porque a manutenção ainda não foi feita, né, professor? Isso. Veja só, é importante que as pessoas também tenham uma noção de que eu não sou engenheiro, mas eu entendo um pouco toda obra civil, ela se mantém, tem um prazo, de acordo com certas condições de manutenção. Tá certo? Isso aí você mantém sua casa se mantém bem se você mantiver uma rotina de manutenção básica, e tem algumas manutenções que são maiores. Todo mundo faz isso em casa, ou deveria fazer em casa, né? Então, mesma coisa uma obra civil, como uma barragem, por exemplo. Então, no relatório, ela aponta várias fragilidades em estruturas que vão desde questões de fissuras superficiais até questão de percolação e infiltração de água pela fundação. Então, é um relatório bastante completo, em que o objetivo que a gente quer agora com a entrada da geofísica é fornecer mais subsídios para essa avaliação e um melhor, digamos assim, planejamento das intervenções que podem ser feitas nessas estruturas. Professor, vai ser emitido um relatório? Esse trabalho inicial começa quando? E eu faço essa pergunta porque, na verdade, há uma preocupação da própria população, de uma forma geral, as barragens estão secas, mas a previsão é de chuvas para esse ano. Então, há um temor do que pode ocorrer. Claro, assim, várias barragens estão bem aquém da capacidade nominal delas. Então, a gente espera que até o primeiro semestre a gente comece as primeiras avaliações e até o final do ano a gente tem um relatório preliminar do que é que está acontecendo. Essas 5 são as primeiras. A gente sabe que existem outras barragens e situações, existem até relatos de que certas barragens há uma certa até dificuldade de saber a posse de quem é o dono dessas barragens. Isso é outro problema. Né? A gente tem 140 barragens sem dono. Né, exatamente, é um número assim. Claro que várias delas existem, você tem que fazer um mapeamento primeiro do risco, porque algumas delas o risco é pequeno, mas às vezes você está perto de uma população. Então, mesmo ela pequena, o perigo vira muito maior. Tá certo? Então, você tem que fazer uma avaliação do que é que está em torno dessas barragens, um mapeamento, que isso,
o IGARNE já fez, a Defesa Civil já tem isso bastante mapeado de acordo com os relatórios. E o que a gente quer na UFRN é simplesmente colocar um pouco mais, oferecer o expertise técnico para melhor avaliar essas estruturas, e a gente espera que, quem sabe, isso tenha impacto até na forma com que a gente avalia, né? A forma de avaliar é de uma maneira hoje, que é inspeção geralmente um pouco mais visual, e o que a gente quer colocar são ferramentas geofísicas de monitoramento que você possa ver exatamente como é que está a estrutura por baixo, por dentro, que a gente visualmente não pode enxergar, e também, dependendo do risco e do tamanho da barragem, a gente quer colocar formas de monitoramento dessas barragens, né? Então, são várias frentes e várias linhas, com várias etapas, com vários, digamos assim, produtos e pacotes que vão ser entregues com tempo de entrega diferentes. E esses pacotes que o senhor cita agora, eles podem evitar uma tragédia como a que ocorreu em Brumadinho? Veja só. Ou identificar o risco, exatamente. Talvez. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o risco e mitigá-lo, tá certo? Então, quando você tem um risco, você tem várias opções. Um é você dizer, eu posso aceitar o risco ou não. Se eu aceito, eu digo, como é que eu faço então, tá certo? Então, todo risco que você avalia, que você quantifica, você precisa saber o que é que você vai fazer. Se você vai aceitá-lo, se você vai fazer alguma intervenção, se você vai ter um plano B. Então, isso precisa ser mapeado para todas essas barragens. A gente não tem nenhuma barragem aqui no Rio Grande do Norte como essa de Rejeitos em Brumadinho, né? Então, isso aí, nossa questão é muito mais de segurança hídrica, por isso que o IGARNE está com a gente, está trabalhando com a Defesa Civil, no sentido de que a gente tenha seguranças para saber como é que está a saúde dessas estruturas. Na verdade, o papel da gente como universidade é fornecer assessoria técnica. Quem, no fundo, vai dar o aval, certamente, são o pessoal do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, engenharia, o pessoal da engenharia. E o papel da gente é, digamos assim, colocar um pouco mais de novas ferramentas geofísicas aplicadas, algumas ferramentas geofísicas, aplicadas ao problema de monitoramento de barragens, que pode ser feito tanto do ponto de vista, uma inspeção rápida, como você fazer um monitoramento contínuo. Existem ferramentas para esses dois tipos de situação. O trabalho que o senhor relata agora, claro, é um trabalho extenso. Agora, olhando de fora, um olhar rápido, a situação do Rio Grande do Norte, ela é de fragilidade, ela é de tranquilidade? Como é que o senhor vislumbra, professor? Olha, eu acho que o que acontece no Rio Grande do Norte, a gente já precisa fazer um diagnóstico bem acurado do que está acontecendo. Uma coisa que, infelizmente, joga ao favor para a questão de risco é que a maioria dos nossos reservatórios estão com a capacidade muito aquém. Isso é péssimo do ponto de vista de segurança, digamos assim, hídrica, né? De sustentabilidade hídrica, mas, por outro lado, você não pode descartar a possibilidade que você tenha uma quadra chuvosa e que isso se torne um risco também para a estrutura. Professor Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório Sismológico da UFRN. Muito obrigada, professor, por sua presença. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã, 17h50, aqui na tela da Band. Excelente semana para você, ótima noite e até amanhã.